Está no Velho Testamento, segundo Reis 20. Acredito que essa palavra já seja conhecida de alguns irmãos aqui, de algumas irmãs estudiosos da palavra de Deus. Mas Deus, esse Deus maravilhoso, Ele me tocou com essa palavra. E gostaria de compartilhar com vocês essa revelação que eu tive, amém? Está em 2 Reis 20. Apenas para pegando um gancho aí do pastor Alexandre em relação ao Tintones. Eu me lembro muito bem desse quadro que existia lá Viu, pastor Alexandre? Pegando um gancho aí do Tintones, eu me recordo muito bem do Chico Anísio, né, que tinha esse quadro, e ele, na hora da arrecadação, era uma sátira, né? Mas na hora da arrecadação, ele falava assim: quem tem, põe, quem não tem, tira. Mas aí a pessoa que não tinha, ela ia, põe a mão e tirava. Aí ele falou: agora você tem, agora você pode dar. Glória a Deus. Todos acharam aí? Está em Ezequias. Nós vamos falar sobre o rei Ezequias. Está em 2 Reis 20. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais o profeta Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Até aí. Jesus Cristo, estamos diante da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, a partir desse momento, me usar, Senhor, para trazer uma palavra para a igreja, assim como o Senhor trouxe essa palavra revelada no meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a palavra foi muito clara.
o profeta Isaías procurou o rei Ezequias e chegou com uma palavra, com uma sentença para o rei Ezequias. Põe em ordem a tua casa, certamente morrerás e não viverás. É uma sentença muito dura. O profeta Isaías, ele não teve subterfúgio, ele não teve rodeio. Ele foi diretamente ao rei Ezequias e falou: venho da parte de Deus para lhe trazer uma sentença. Certamente morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. Ao rei Ezequias sobrou apenas neste momento o muro. Somente o muro. Eu tive observando e procurei informações. A Bíblia não relata com exatidão a doença. Ezequias estava doente. Alguns estudiosos acreditam que a doença seja nos pés de Ezequias, do rei Ezequias, filho do rei Acás. Mas era uma doença, acredita-se, uma enfermidade grave. Então o rei Ezequias já estava enfermo, e vem o profeta Isaías e traz essa palavra para ele. Palavra de sentença de morte. Ao rei Ezequias só restou-lhe apenas um derramar, um prantear. Só restou um muro para o rei Ezequias e falar: Senhor, durante toda a minha vida eu fiz o contrário do meu pai. Ezequias era filho do rei Acás. Senhor, eu derrubei os postes ídolos. Senhor, ele pranteou. A única coisa que ele tinha foi prantear perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei imaginando, tentando, voltar ao tempo, tentando imaginar essa sentença de morte, da mesma forma que um médico chega para um paciente e fala: dá a sentença para o paciente. Ao paciente, o que resta? Só resta o prantear, só resta o clamor a Deus, amém? E o rei Ezequias, ele fez praticamente tudo ao contrário do que o seu pai, o rei Acás. O rei Acás levantou ídolos, ele criou várias situações de abominação ao Senhor. E o rei Ezequias, ele não fez isso. Ele foi contrário ao seu pai. Os estudiosos até afirmam que o rei Ezequias tinha laços especiais com Deus. Amém? Mas mesmo assim, aos 39 anos de idade, flor da idade, ele recebe essa palavra dura do profeta Isaías: põe a casa em ordem, certamente morrerás e não viverás. Eu imagino que o rei Ezequias, o palácio do rei Ezequias, fosse suntuoso, fosse um palácio grande, porque o profeta Isaías, ele lançou a palavra e saiu. Ele lançou a palavra que Deus tinha lhe dado e saiu. Imediatamente Ezequias foi levantar um clamor a Deus, foi chorar perante o Senhor. Nós podemos: Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Essa foi uma parte da oração de Ezequias a Deus. E chorou Ezequias muitíssimo.
Esse chorou Ezequias muitíssimo. Eu imaginei que o profeta Isaías lançou a palavra para o rei Ezequias e saiu. Eu imagino que o palácio era muito grande, o palácio era suntuoso, que no meio... E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus diz que Deus não é homem, nem é filho de homem, para que minta ou se arrependa do que ele diz. Amém? Mas aqui a oração de Ezequias tocou profundamente a Deus. E Deus declinou. Deus retrocedeu, repensou a sentença e falou: eu vou ouvir esse meu servo. E Deus diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Então disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Eu acredito que essa pasta de figos foi a primeira coisa que ele viu. Poderia ser um azeite, poderia ser qualquer outro exemplo, mas ele viu a pasta de figos e ele falou: trazei-me a pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, acredito sobre os pés, sobre a doença de Ezequias, e ele sarou. E o rei Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Como eu vou saber? Como é que eu posso ter certeza que Deus me sara? Ele perguntou a Isaías: qual é o sinal? E ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Que sinal é esse? Como é que eu posso ter certeza? Você vem, chega para mim, fala que eu vou morrer, para mim colocar a casa em ordem, daqui a pouco você volta e eu quero ter uma certeza. Que sinal que eu posso ter que Deus realmente me curou? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Ele fez uma pergunta para o rei Ezequias. Então Ezequias disse: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Puxa vida. Eu fui pesquisar também sobre o relógio de Acaz. Acaz criou um relógio do sol 20 anos antes de Ezequias. Ele criou o relógio, construiu um relógio em pedra. E o relógio, vocês podem ver aqui a espada. Imagina que essa espada é um ponteiro do relógio. E o sol, dependendo da posição do sol, ele vai marcar um horário, dependendo com a rotação da Terra. Ó, o sol está aqui, ó. Com a rotação da Terra, aquela sombra vai marcar. Então é impossível para nós que a sombra volte. A sombra certamente ela vai avançar por conta da rotação da Terra. Sim ou não?
Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês? O rei Ezequias, ele falou: eu preciso de uma prova. Eu preciso de um sinal de que Deus realmente me curou e que está me acrescentando 15 anos. O profeta Isaías, sabiamente instruído por Deus, deixou essa prova para o rei escolher essa prova. Você quer que avance 10 graus ou retroceda 10 graus? Ele falou: não, eu quero que retroceda. Ele falou: então eu quero que volte 10 graus. Ou seja, a terra para e volta. É só um milagre, é só o Deus milagroso que faz isso, amém? Glória a Deus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Louvado seja Deus. Eu imagino que o rei Acás, o pai de Ezequias, já falecido, há 20 anos atrás, construiu esse relógio, é um relógio esculpido na terra, na pedra, sem saber que 20 anos depois, esse mesmo relógio seria usado, como foi usado, para que Deus mostrasse que Deus era Deus, que estava operando um milagre nele, na vida dele, e que estava acrescentando mais 15 anos. É por isso que alguns estudiosos da palavra dizem que o rei Ezequias era muito próximo a Deus. Os laços que uniam o rei Ezequias com Deus eram muito próximos. A proximidade entre os dois. Porque uma coisa é o pai de Ezequias, que eu não vou entrar no mérito. Foi um rei não muito agradável aos olhos de Deus, amém? E nem vou entrar no mérito também do filho de Ezequias, mais na frente, Manassés. Mas vamos falar primeiramente de Ezequias. Muito bem, Ezequias ouve a sentença, ouve a pasta de figo, passou nas suas chagas e foi curado, mas eu preciso de um sinal, amém? E esse sinal, o próprio Deus revelou para Isaías, e retrocedeu a terra declinou, a terra voltou, a terra parou a sua rotação, e voltou 10 graus no relógio, para mostrar ao rei Ezequias, e a todos nós, que só Deus faz isso, amém? Muito bem, o rei Ezequias, ele entendeu, nesse momento, que ele foi curado por Deus, e ele entendeu também, que tinha entrado na conta poupança da vida dele 15 anos. Poxa, glória a Deus, maravilha. Foi acrescentado mais 15 anos. Esses 15 anos do rei Ezequias deu-lhe, na minha visão, na minha ótica, um certo relaxamento na fé, relaxamento nas suas atitudes, relaxamento nas suas ideias, talvez um relaxamento no buscar a Deus, porque ele falou: meu time já ganhou, eu já fui curado, já ganhei 15 anos, vou fazer mais o quê? Eu vou procrastinar, vou empurrar com a barriga, eu já ganhei 15 anos, haja o que houver, Deus já me tocou, eu fui alcançado. Isso aconteceu com o rei Ezequias aos 39 anos, amém? Até então, o rei Ezequias, a esposa de Ezequias, ela não é mencionada, não se fala, não se atribui a ela nenhum fato importante. Nesse analisando, que não houve apenas a sentença de morte, não foi apenas isso. Deus foi certeiro quando ele falou: põe a casa em ordem. Poxa vida. Então não houve apenas
a sentença de morte. Deus estava mostrando para ele que alguma coisa na sua casa, no seu reino, não estava bem, não estava em ordem. Até então o rei Ezequias, com 39 anos, não tinha filhos. A partir desse momento que ele foi curado, que Deus acrescentou mais 15 anos, após 3 anos nasce o seu filho, Manassés. Então Ezequias, já com 42 anos, o seu filho Manassés nasce. Eu fico analisando a posição do rei Ezequias, depois que ele fez todas as coisas antes de receber essa sentença de morte, e acredito que depois que ele recebeu essa sentença e essa ordem de colocar a casa em ordem, eu imagino que ele não se preocupou tão mais. Amém? Vamos continuar a leitura no próprio 2 Reis 12. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Por que será que esse rei da Babilônia enviou um presente a Ezequias? Depois que aconteceu a cura dele e que Deus o acrescentara mais 15 anos. O rei da Babilônia ficou sabendo de um fato muito, deveras importante. Qual é o fato? A terra parou, a terra retrocedeu por conta de Ezequias. Então o rei da Babilônia mandou os seus embaixadores, falou: olha, vai até lá, vai sondar lá, verifica como é que aconteceu isso, por que aconteceu, e veja também se Ezequias, como é que ele está armado, vai lá averiguar, avalia isso aí. Então vamos lá. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas e tudo quanto se achou no seu tesouro. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Interessante. Ezequias foi curado, recebeu mais 15 anos. Deus que operou esse milagre na vida dele, deu uma prova que realmente estava acontecendo. E lá na frente, lá na Babilônia, o rei da Babilônia ficou sabendo que Ezequias esteve doente e mandou uma carta para Ezequias e mandou uns presentes para Ezequias e mandou alguns embaixadores para visitar Ezequias. Nesta visita que Ezequias recebeu desses embaixadores da Babilônia, ele perdeu uma oportunidade maravilhosa. Ele perdeu uma oportunidade excelente na vida dele de dar glórias a Deus pela sua cura, de mostrar o Deus de Israel para os reis da Babilônia, para os embaixadores da Babilônia. Ele simplesmente, se o nariz aumentou, o nariz cresceu, ele falou: não, aqui comigo é assim, vou mostrar para vocês as armas, vou mostrar os ungüentos, vou mostrar as pratas, tudo isso aqui pertence ao meu reino. Não, isso vem cá, você teve doente? Não, isso aí foi passado, isso aí acabou. Mas olha aqui as minhas armas, olha aqui o meu reino. Mas você não teve doente? Não, isso aí é passado, isso aí... Ele perdeu uma maravilhosa oportunidade
de mostrar para esses embaixadores do rei da Babilônia o quão maravilhoso Deus foi com ele. Deus lhe acrescentou mais 15 anos, Deus curou, ele estava enfermo, mas ele não citou nada disso, ele não falou nada disso. Eu imagino, eu penso que ele não falou nada disso, ele não citou nada disso, ele quis crescer apenas, ele quis se mostrar aos embaixadores do rei da Babilônia, porque ele já tinha sido acrescentado os 15 anos. Então ele simplesmente se acomodou, ele simplesmente não deu continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. Era muito simples, quando chegassem os embaixadores, os enviados do rei da Babilônia, era muito simples. Falou: olha, estive doente mesmo, mas esse Deus amantíssimo, esse Deus maravilhoso, que criou os céus e a terra, ele me curou e ainda me acrescentou 15 anos. E como prova do seu amor, e como prova do milagre, ele parou a terra, ele retrocedeu. Mas nada disso ele fez. Ele simplesmente se vangloriou. Ele simplesmente falou: já estou curado, já tenho mais 12 anos aí na frente, para mim está tranquilo, eu vou só continuar a minha vidinha aí de rei, porque o meu Deus está garantido. Amém? Amém? Amém. Estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Eu fiquei maravilhado com essa palavra. Eu li, reli várias vezes. Falei: eu preciso passar essa versão, essa segunda, essa palavra que Deus me deu para vocês, porque eu fui impactado por essa palavra. Amém? O rei Ezequias, ele teve toda a oportunidade do mundo de glorificar a Deus, e em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento ele deu glórias a Deus. Ele mesmo se gloriou perante os embaixadores da Babilônia. Então o profeta Isaías, de novo, mais uma vez, ele volta até ao rei Ezequias. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram de Babilônia. E disse ele: que vieram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros. Coisa nenhuma que há em meus tesouros foi escondido deles. Então disse o profeta Isaías ao rei Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de seus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Ou seja, ele ainda zombou do profeta Isaías. E disse mais Ezequias: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos no livro de crônicas dos reis de Judá? Ou seja, após Ezequias receber os enviados do rei da Babilônia, mostrar toda a casa, ou seja,
colocar o gato do lado do leite. Depois dele ter mostrado os ungüentos, depois que ele mostrou os perfumes, as armas, aonde estão as pratas, o ouro, apenas para se vangloriar, apenas para crescer, apenas para ele mesmo se exaltar. E ele deixou de lado a oportunidade de mencionar, de falar do milagre que aconteceu na sua vida. Eu fico pensando, analisando sobre essa sentença que aconteceu na vida do rei Ezequias. Acredito que ele teve a oportunidade, na hora que ele deitou, que ele dormiu, eu falei, puxa vida, Deus me acrescentou mais 15 anos na minha vida. Eu estava muito enfermo, o profeta Isaías veio aqui, fez uma oração, Deus me curou, mas eu vou ficar assim? Eu vou ficar procrastinando? Foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Basicamente, ele parou todo o trabalho que ele havia feito durante todo o seu reinado, até ele estar enfermo. Depois dessa sentença, desse decreto, organize, ordena a sua casa, pois certamente morrerás e não viverás. Voltando para essa palavra, para essa sentença, aonde será que o rei Ezequias tinha que ordenar a sua casa? Trazendo essa palavra 686 anos antes de Cristo, para nós agora, nesse momento, a nossa casa está em ordem? Isso aconteceu há 686 anos antes de Cristo. O profeta Isaías vai até o rei Ezequias, que estava enfermo, traz uma sentença para ele. Deus opera um milagre na vida dele, acrescenta-lhe mais 15 dias, mais 15 anos. Ele ainda coloca à prova esse milagre, e Deus dá uma prova que Deus operou o milagre na vida dele através do relógio de Acás. Deus faz parar a rotação do globo terrestre, apenas para mostrar para ele que Deus é Deus. Isso aos 39 anos. 3 anos depois, ele com 42 anos, Manassés, seu filho, nasce, o seu herdeiro. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela traz para nós a luz que Ezequias teve o seu momento, teve o seu tempo de trabalhar para Deus, de ministrar a palavra de Deus, de estar procedendo, de estar derrubando os postes ídolos, de estar quebrando todas aquelas abominações que o seu pai tempos atrás levantaram. Ele fez tudo isso, só que a partir do momento que ele adoeceu e que Deus operou um milagre na vida dele, ele parou também, ele cessou também, porque ele simplesmente chegou à conclusão e falou, eu já tenho a minha sentença. Trazendo isso aqui para os nossos dias agora, apenas aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, visitando a casa de Deus quando dá, isso não nos garante a vida eterna, não nos garante a salvação. Amém? A vida, a luta é diária e constante, cada dia. Amém? Glória a Deus. Os bons momentos da vida do rei Ezequias. Ezequias fez uma verdadeira faxina moral e religiosa durante todo o seu reinado. Ele removeu os altos, quebrou as colunas, deitou o poste ídolo,
Em outras palavras, ele baniu a idolatria do seu reino implantada por seu pai. Ele quebrou os postes ídolos, ele tirou a idolatria do seu reino, antes colocada por seu pai. Mas aos 39 anos, após uma doença, após acontecer tudo isso que nós lemos aqui em 2 Reis 20, ele simplesmente parou no tempo. Houve a oportunidade de glorificar a Deus, houve a oportunidade dele levantar e mostrar para esses reis da Babilônia, para esses embaixadores da Babilônia, o Deus que ele servia, mas em nenhuma hipótese ele entrou nesse detalhe. Ele omitiu essa parte. Ele simplesmente se vangloriou. Ele simplesmente falou: não, pode vir aqui na minha casa, no meu reino. Olha, eu tenho excelentes perfumes, eu tenho muitas armas, eu tenho ungüentos maravilhosos. E após a saída desses embaixadores da Babilônia, o profeta Isaías, o mesmo que trouxe para ele a sentença de morte, veio para ele e disse: Rei Ezequias, quem são essas pessoas que vieram até você? O que eles vieram fazer aqui? Ezequias falou: não, eles vêm de uma terra muito distante da Babilônia. E o que eles vieram fazer aqui? Não, eles vieram aqui porque ouviram dizer que eu estava doente e vieram me visitar e trouxeram os presentes. Eu aproveitei e mostrei para eles o meu reino. Tudo que existe aqui não ficou nada descoberto. Tudo isso eles estão sabendo. E o profeta Isaías chega para ele e diz: eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesourarem teus pais, até ao dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ou seja, aquelas pessoas que vieram, entre aspas, visitá-lo, são inimigos declarados. Ele abriu a casa dele para os inimigos apenas e tão somente para se vangloriar. Em nenhum momento aconteceu dele pensar na humildade, né? Tem um ditado que diz que a humildade é o último degrau da sabedoria. Então faltou sabedoria para o rei Ezequias. Em nenhum momento houve a sabedoria dele. Ele falou: puxa vida, eu não posso mostrar as minhas armas, eu não posso mostrar o que eu tenho, eu não conheço essas pessoas. Amém? Isso serve para nós mesmos. Um tempo desse, me ligou uma pessoa e falando: olha, eu estou ligando para você porque fulano de tal falou de você, falou da sua empresa, eu gostaria de visitar você. Posso? Eu falei: pode, claro. Quando é que você quer me visitar? Eu já estou na porta da sua empresa. Eu estranhei. Falei: como é que a pessoa vem através de uma outra pessoa até a minha empresa, na porta da minha empresa, ele liga para mim querendo me visitar? Eu já fiquei com 5 pés, 6 pés atrás. Mas eu permiti que a pessoa entrasse. Ele entrou e começou a fazer várias perguntas. Perguntas muito técnicas e perguntas que não lhe diziam respeito. Exemplo: da onde você compra essa matéria-prima? Por quanto você paga essa matéria-prima? Nossa, essa máquina aqui é muito grande. Quanto vale a máquina? Eu falei: querido, isso. Mal conheço essa pessoa que lhe indicou. Se você quiser marcar um dia para vir conversar, tecnicamente nós podemos nos falar tranquilamente, mas antes de tudo, eu preciso saber quem é você. Quem é você? Eu não te conheço. Você tem um cartão? Não tenho cartão. Eu falei: então, querido, não posso te atender. Você me desculpe a minha franqueza, eu estou defendendo apenas o meu. Eu não posso abrir a porta da minha casa, a porta da minha empresa, para uma pessoa desconhecida.
Amém? Exatamente o contrário que o rei Ezequias fez. Os inimigos bateram a porta dele e falaram: olha, rei, o rei da Babilônia ficou sabendo que você estava doente e ele nos enviou para fazer uma visita. Estamos trazendo cartas do rei e alguns presentes. Faltou sabedoria para o rei Ezequias, amém? Essa sabedoria só nós precisamos buscar apenas de Deus, buscar sabedoria. Salomão não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Amém. Nós precisamos ser sábios. Mas voltando ao princípio, coloca a tua casa em ordem. O que será que estava em desordem na casa de Ezequias? A Bíblia não relata com precisão essa desordem, mas existia, isso é fato. Tanto que o rei, assim que o filho nasceu, Manassés, a Bíblia não menciona, mas a sua mãe, por nome de Efizibá, apenas uma única menção sobre o nome da mãe de Manassés, esposa do rei Ezequias. Eu acredito que essa mãe, tanto como o pai, não foram um pai presente, não foi uma mãe presente, uma mãe atuante, um pai atuante. O que eu quero falar sobre isso? O que eu quero dizer sobre isso? Põe a tua casa em ordem. Porque nós vemos no capítulo 21 que Manassés, o filho do rei Ezequias, aos 12 anos, ele recebeu o reinado do pai, porque Ezequias dormiu com seus pais. Ezequias morreu aos 54 anos. Manassés, aos 12 anos, ocupou o trono. E a Bíblia conta, nos relata, quem se interessar pela história é só continuar lendo 2 Reis, a partir do capítulo 21. A palavra de Deus nos diz que o reinado de Manassés, filho do rei Ezequias, foi o pior rei de todos os tempos. Aí eu volto a analisar. Põe a tua casa em ordem. Talvez, eu não posso falar com certeza, talvez o rei Ezequias, após receber esse presente de Deus de 15 anos, ele não se importou com mais nada. E esse não se importar com mais nada não deu continuidade ao que ele sempre vivenciou, ao que ele sempre viveu. Prova é que o seu filho Manassés voltou a idolatria para o reino, levantou postes ídolos. Alguns estudiosos dizem que ele fazia até sacrifício humano. Misericórdia. Põe a tua casa em ordem, certamente morrerás e não viverás. O rei Ezequias, ele é um exemplo para nós, talvez de um pai não tão presente. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve seguir, e quando crescer ele não se desviará. Amém? Glória a Deus. A mesma coisa, nós podemos imaginar ali o rei Acás, pai de Ezequias, teve um reinado horrível, levantou postes ídolos, idolatrias, mas Ezequias veio e mudou isso, destruiu tudo que ele tinha levantado e criou um reino verdadeiramente adorador a Deus. Mas ele não preparou a sua casa, ele não ordenou a sua casa, ele fez a parte dele. Amém? Só dele, exclusivamente dele.
Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ele não se importou com a sua descendência. Ele não se importou com o seu herdeiro. Ele não se importou o que poderia vir a sucedê-lo. Ele simplesmente centralizou nele mesmo. Eu imagino e falou: olha, eu não vou fazer mais nada. Para mim já foi feito. O que eu tinha para fazer já fiz. Já vi algumas pessoas falarem da seguinte forma: eu já estou aposentado, já trabalhei, já fiz tudo que tinha que fazer. Agora eu vou apenas trabalhar como pensador. Oi, eu não nada a ver. Glória a Deus. Mas eu já vi muitas pessoas falarem dessa forma: a minha parte eu já fiz, agora os meus filhos que se virem. Eu já vi pai falando dessa forma. Na minha concepção, nós precisamos doutrinar, ensinar através dos nossos exemplos. Amém? O rei Ezequias, ele teve um exemplo maravilhoso até aos 39 anos. O filho dele nasceu com 42 anos. Ele já teve um filho tardio. Ele já teve um filho tarde. Até para os dias de hoje, ele já teve um filho. Parou a terra apenas para mostrar um sinal a Ezequias. Esse mesmo Deus, que é Senhor dos senhores, é aquele que diz: eu sou o eu sou. Nesse momento, nós possamos fazer uma reflexão. Como está a nossa casa? Literalmente, não apenas a nossa casa, a nossa vida diante de Deus. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos no caminho que deve seguir? Será que estamos ensinando a nossa geração? Será que estamos sendo exemplos para eles? Ou será que tanto faz, tanto fez? O meu filho Wagner, ele mostrou para mim outro dia que quando a pessoa não está nem aí, ele fez um gesto lá que eu até então não sabia. O gesto é assim. Isso quer dizer, será que nós estamos assim perante os nossos filhos, perante os nossos entes queridos? Será que nós estamos assim perante os nossos amigos? Será que a nossa casa está em ordem? Nós temos aqui um exemplo do momento em que o rei Ezequias foi curado. Deus acrescentou mais 15 anos, e a partir desse momento acabou a pessoa, acabou o homem, acabou o rei. 3 anos depois ele ganhou um filho, seu primeiro filho. A Bíblia não relata, não fala de outro, apenas de Manassés. E após isso, a palavra de Deus não menciona mais algo importante. Eu imagino porque ele falou: eu já estou salvo, Deus já me curou, já me contemplou por mais alguns anos, então eu não vou mexer. O time que está ganhando não se mexe, então eu vou ficar na minha. Isso quer dizer para nós aqui que a salvação é pessoal. Amém? A salvação é pessoal. Nós devemos buscar isso incessantemente. Ezequias não correspondeu em nenhum momento ao milagre que Deus fez na vida dele. Deus opera milagre em nossa vida todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos apenas olhar com os olhos espirituais. Só de estarmos aqui na sua casa, ouvindo a sua palavra de Deus, cultuando a Deus, glorificando a Deus, isso é um milagre. Tem pessoas nesse momento, igual nós oramos aqui, acredito pela irmã Raquel, ela está enferma. Quantos gostariam de estar aqui hoje e não podem? Foi interrompido esse momento para elas. Devemos dar glória, devemos dar graças a todo momento, amém?
Glória a Deus. Eu me recordo de um filme do Super-Homem. Determinado ponto do filme, a sua namorada, Lois Lane, a terra abriu diante de um terremoto e por um descuido a namorada do Super-Homem caiu nesse buraco, nessa fenda. E o Super-Homem caiu e morreu. No filme, o Super-Homem pensou, puxa vida, mas eu preciso salvar a Lois Lane, eu preciso salvar ela. Como é que eu vou fazer para salvar? Ele começou a voar, apenas no filme, né? E ele voou na direção contrária da rotação da Terra. E voltou. E não deixou que ela caísse. É claro que isso é fictício, é um filme. Mas Deus fez isso para Ezequias. Deus parou o globo terrestre. Deus parou o firmamento. E falou, isso é apenas uma lembrança para você saber que eu sou Deus na sua vida. Aquela pasta de fio que foi usada para curar ele, podia ter sido uma água, podia ter sido um vinho, podia ter sido um unguento, qualquer outra coisa. Tinha pasta de fio que foi usada, mas se não tivesse, seria outra coisa. Amém? Por uma prova fortíssima, pesadíssima, e mesmo assim, estar dando glória a Deus. Puxa vida, maravilha, hein? Louvado seja Deus. Era isso que eu tinha para a igreja. Esse Deus maravilhoso que trouxe essa palavra para mim, tocou muito no meu coração, falando comigo diretamente o que eu estou fazendo para que os meus filhos não se desviem dessa palavra do bem, desse amor incondicional que Deus nos trata. O que eu estou fazendo por minha família? Será que eu estou acomodado? Será que eu estou apenas e tão somente procrastinando? Ou eu posso pensar, a minha salvação já está garantida. Meu filho, minha filha, pessoal, então eles... Não é assim, meus irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo.